né? Boa tarde a todos. Apesar do friozinho, né? Mas uma tarde friorenta, mas né, é com prazer que nos reunimos nessa casa, que nos recebe com muito amor e carinho. Sejam todos bem-vindos. Aos nossos companheiros da internet, sejam todos bem-vindos. E aos companheiros encarnados e desencarnados que acompanham conosco essa jornada, sejam todos bem-vindos. Sabemos que há muito essa casa foi preparada, foi harmonizada, equilibrada para nos receber. E ao momento que adentrarmos aos portões da casa, já somos recebidos pelos companheiros de espiritualidade, envoltos nesse abraço fraterno de energias salutares. Então, antes de começarmos a passar alguns avisos rápidos, né? E depois nós iniciamos o estudo da tarde. Nós temos trabalhos todos os dias, né? Então está disponível a nossa programação. Está disponível tanto no site na internet, www.casadocaminhosantana.com.br, e também no nosso quadro. Então nós temos palestras todos os dias. De sexta-feira nós temos um trabalho que é voltado para os dependentes e as famílias dos dependentes químicos. E então é feito um trabalho, não é uma palestra pública, né? Mas é aberta justamente aquelas pessoas que estejam passando por alguma dificuldade, ou se conhecer alguém, ou quiserem interceder por alguém, tragam até nós os nomes que nós iremos auxiliar. Tá certo? Todo segundo sábado do mês nós fazemos a entrega das cestas básicas, são 70 cestas básicas que são entregues para aquelas famílias cadastradas que estão em dificuldades. E por isso, né, eternos pedintes que somos, né, pedimos aí a colaboração de quem puder, quem estiver nos ouvindo aí, quem puder. Nós estamos precisando de leite em pó, óleo, feijão e arroz. Então, se conhecer alguém que tem condições de ajudar, de auxiliar aí, a casa recebe com muito amor e carinho essa ajuda. Porque nós vamos estar ajudando aqueles que realmente estão necessitados. Nós temos aí o terceiro sábado do mês. Primeiro e terceiro sábado do mês nós temos o curso de gestantes. E é um curso que é realizado com as futuras mamães. E no fim do curso elas recebem um enxoval, que vai auxiliar nos primeiros momentos aí, pelo menos nos primeiros momentos de vida. Nós temos também aos sábados, a partir das 17 horas, um grupo que se reúne para confecção e distribuição de lanches e suco ou café para aqueles companheiros necessitados entre as estações Carandiru e Tietê, aqueles moradores de rua, pouco afortunados. Levamos um pouco de carinho, além de levar a palavra consoladora para aqueles que estão necessitados. Então, esses são os recados aí que nós temos para passar. E vamos assim, então, convidando os nossos amigos aí para fecharmos nossos olhos do plano físico, para elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, pedindo para que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada. Ó Mestre, obrigado, e que possamos, após esse estudo, retornarmos aos nossos lares mais confiantes, conhecedores um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que veio até nós. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. E aí envolvemos com muito carinho a Maria Rita, que fará a palestra da tarde. Hoje o tema é Vínculos Familiares, do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Hamed. Que ela seja feliz na sua exposição. Boa tarde, boa tarde. Vínculos familiares. O Francisco do Espírito Santo Neto, ele está baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. O item 18. Mas o capítulo 4, ele fala da reencarnação. Do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele começa falando para nós o seguinte, que a rigor a família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como o amor, a atenção,
compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Bom, então, a rigor, é esse o conceito de família. Com o Espiritismo, porém, esse conceito se alarga, porque os velhos padrões cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla, de vivência coletiva dentro das bases da reencarnação. Os espíritos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele nos fala que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A reencarnação só os separa momentaneamente, porque, uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram, se reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Então, por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra. Por quê? Em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Ou seja, não adianta, com a reencarnação, toda essa parte de preconceito cai por terra. Porque eu posso hoje não gostar de uma pessoa de uma cor diferente ou de uma classe social diferente da minha, porque eu me acho superior ou me acho inferior, mas nós, pela reencarnação, pela necessidade de evolução, podemos estar reunidos numa mesma família posteriormente. Por quê? O corpo, como diz Jesus falando a Nicodemos, a carne procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo. O espírito pré-existe. Então, em determinadas reencarnações, ele pode formar um grupo de família, pode estar numa cor diferente, com uma classe social totalmente diferente, que isso não vai importar, vai depender da necessidade que ele tenha de se reunir com aqueles espíritos no grupo, na família. Aí ele diz o seguinte: as afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras, e os interesses do orgulho extinguem-se com a causa que os fez nascer. Aí Francisco do Espírito Santo Neto, ele nos dá exemplos de famílias, de constituição de famílias. Porque nós nos preocupamos muito, muitas pessoas se preocupam com as exterioridades, com o que eu vou mostrar para a sociedade. O que vai acontecer se este meu filho, ou se esse meu marido, ou se essa minha esposa fizer isso? É a vergonha, é o orgulho, é o egoísmo, é o medo de parecer para as outras pessoas, ou uma família que não tem ligação nenhuma, ou a falta de amor, ou então mostrar exatamente o que é que nós queremos com essa constituição da família. Nós sabemos que isso acontecia muito no passado, pode ser que hoje ainda continue acontecendo, mas de uma maneira velada. Nós vemos isso muito na história e em novelas que aparece muito isso, aonde os grandes senhores, os que tinham as lavouras de café, tinha muito aqui em São Paulo, eles eram prometidos, ou seja, eles procuravam se reunir com pessoas que esposas que já tinham sido filhas também de fazendeiros, que tinham posses e podiam dar continuidade ao seu sangue bom, ou à sua cultura, enfim. E não se levava em conta o quê? A afetividade, o carinho, o respeito, o amor. Era só uma coisa de interesses materiais. Era só para dizer para os outros, olha, eu me casei.
me casei com uma moça de família, enfim, e daqui vão sair filhos bons, vão ter, enfim. Era essa a preocupação. Pode ser que ainda exista isso, mas eu acho que os jovens estão rompendo com isso, né? Porque eles procuram alguém que eles gostem, ou acontecem deles precisarem casar porque a moça engravidou, enfim. Continua, mas as afeições reais são as do espírito, que sobrevivem à destruição do corpo. Então ele diz aqui que existem famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. Ou seja, eu não estou preocupada com a minha felicidade, com o meu bem-estar. Eu estou preocupada em fazer com que aqueles filhos façam aquilo que eu acho que é certo. Então eu deixo de ter a minha vida, deixo de ser feliz para cuidar da vida dos filhos, não é? A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. Ele diz aqui que não se trata do companheirismo afetivo, que a pessoa se preocupa com o outro, ela quer que ele esteja bem. Não, neste caso, a pessoa está preocupada em que o filho siga as suas orientações, que faça exatamente aquilo que ele acha que é certo. Nós vemos isso também num passado e deve continuar. Mas eu digo que ficou muito marcado na época que era o homem, era a família patriarcal. O homem, o padre, Deus, o padre e o homem. Era o que se diz? O filho, quando ele nascesse, se fosse homem, ou ele seria padre, ou ele seguiria a profissão do pai. Ele não tem opção. Ou é isso, ou é isso. Só que nem todos querem ser padre, hoje. Nem todos querem ter a profissão do pai. Naquele filme Sociedades dos Poetas Mortos, ali os filhos eles tinham que seguir a profissão que o pai determinasse. Normalmente era a profissão deles. Ou advogado, não era advogado, nem sei se tinha médico, tinha que ter essa profissão. Só que o rapaz, ele não queria ser médico. Ele estava estudando numa escola que era tradicional, enfim. Só que ele queria ser ator. Ele não queria ser médico. Imagina que vergonha para o pai. Tanto que ele fazia tudo, os ensaios eram escondidos do pai e da mãe, porque isso seria uma vergonha. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele queria. Tá certo que ele se matou, mas ele não queria essa convenção, tipo, eu tenho que ser isso ou eu tenho que ser aquilo. Ninguém, nesse sentido, é que ele fala, as pessoas que agem dessa maneira não se preocupam com o que o outro quer fazer. O que você realmente quer ser? Lógico, você vai querer orientar, você vai... mas nós não podemos impor essas situações para os nossos filhos. Ou então, as mães que gostariam de ter uma festa de 15 anos, gostariam dessa apresentação para a sociedade e não puderam, quando a filha nasce e chega, querem impor também uma festa para que ela possa aparecer publicamente, dizer, olha lá, minha filha. E às vezes a menina nem quer isso. Nem quer esse tipo de exposição e, no entanto, é obrigada a fazer. Encontramos também, diz o Hamed, né, o Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz, outras famílias que não se formaram por afeições sinceras. E aí eles fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Não, olha, você tem que ser como fulana. Você não pode fazer dessa maneira, você não pode... E é aonde acontecem as grandes tragédias, porque as pessoas se veem foram criadas num ambiente onde elas só podem ser
como as outras pessoas. Elas não podem ser o que querem ou que gostariam de ser. Né? Buscam copiar a qualquer custo as outras famílias, as outras pessoas. Nossa, a outra pessoa, olha como ela é bacana. Nossa, essa menina é perfeita, ela estuda, ela é estudiosa, ela só tira 10 nas matérias. É uma pessoa muito responsável. Eu quero que você seja igual. Só que as pessoas nem sempre têm não é isso que elas querem fazer. E muitas pessoas também, muitos jovens, têm dificuldades. Por exemplo, na matemática, no estudo. Porque não têm essa possibilidade. Então, elas se veem obrigadas a fazer alguma coisa para satisfazer a vontade dos pais. Tem um método, acho muito bom, o Kumon, de ensino de matemática, de português e de japonês. Só que é interessante porque são folhas pequenas e o aluno só passa de fase se ele aprender e acertar todos os exercícios daquela primeira fase. Eles fazem uma espécie de uma árvore genealógica, é como se fosse uma árvore genealógica e ela está na parede. E ali vai as fases. Todas as fases, uma sequência, A, B, C, D, as vertentes, até chegar ao grau máximo de conhecimento. Então, eles não podem, os alunos vão somar, porque fazer soma, por exemplo, não pode usar o dedo. Ele tem que aprender a raciocinar como está ali naquele papel. E enquanto está errando, eles têm que refazer até acertar. Eu acho interessante. Só que nem todos têm porque eles têm uma disciplina, os japoneses. Eles têm tem que ser feito desta maneira. E eles, conversando com a Sansei, ela disse, eu perguntei assim, falei, minhas filhas não têm tanta facilidade. É uma coisa difícil, demora, leva anos para você, né, pegar esse. Ela virou e falou assim, que lá no Japão, eu falei assim, isso deve acontecer também lá no Japão, né? Ela virou e falou assim, isso não acontece no Japão. Eu falei, por que não acontece? Ela falou, porque lá eles se matam se não conseguirem fazer as coisas como devem ser feitas. Então, é bom, é interessante, mas não é a nossa cultura, não é essa nossa, como é que se diz, a nossa maneira de ser. Então, nós temos também que ter o bom senso para não impor as coisas para os nossos filhos de maneira que não seja algo que eles queiram. Porque nós vamos estar só violentando e não educando, ensinando, orientando. Aquelas pessoas que formam a família copiando, né, querendo copiar as pessoas, as evidências de outras famílias, eles procuram formar o lar afeiçoados a modelos de elegância, peculiaridades obstinadas à afetação social. Só se preocupam com o social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam a seu bel prazer como chique. Agora, nós não podemos pensar ou ter na nossa consciência de que esse tipo de tratamento, esse tipo de orientação vai fazer com que os nossos filhos nos amem. Não, porque o que forma o laço, o verdadeiro laço, os vínculos familiares é o amor. É o carinho, é o respeito, é o companheirismo. É a orientação, sim, mas a orientação com bom senso. Porque nós não podemos cobrar, isso é uma questão até de educação, nós não podemos cobrar a maturidade de quem não tem. Puxa vida, mas o filho, né, é tão bom, é uma pessoa, e você, olha só o que você faz. Quer dizer, o filho do outro é sempre mais bonito, não é? Mas nós temos que aprender a verificar nos nossos filhos o que eles têm de bom. E
orientar, incentivar para que esse lado bom seja, que eles continuem fazendo bem. Não impor situações, comportamentos que eles ainda não têm, porque isso só vai fazer com que eles tenham raiva. Isso não vai formar vínculo. Não é nós nos preocupando com a parte exterior, com o social, que nós vamos ter o carinho e o respeito dos nossos filhos por nós. Não é. Porque eles vão querer, na realidade, provar para nós que eles são bons, mas de outra maneira. E é aí que nós vamos estimular neles a parte não muito saudável, como nós entendemos. Vestem-se à imagem dos outros, compram carros, móveis, gostos e comidas. Nós vemos assim uma febre de celulares. Ah, saiu um celular novo, não, eu quero esse celular. Um carro novo, o vizinho tem, eu também quero. Peraí, mas você tem possibilidade de ficar comprando esse carro novo toda hora? Você tem condições de ficar comprando, possibilidade de comprar celular? Sim, porque eles facilitam em tantas vezes, né? Para você poder ter um gosto, mais vale um gosto, não é? Do que um vintém no bolso, é o que dizem. Só que nós vamos assim, negando a cada membro de forma nociva a verdadeira vocação. Tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. É aonde nós vamos sentir, mas esse meu filho é um ingrato. Eu fiz tudo por ele e ele não me deu atenção. É ao contrário, ele fez tudo exatamente para me ofender, para me magoar, para me ferir. Porque nós também não fizemos isso com ele. Nós não os respeitamos, muitas vezes. Quais são as suas reais motivações do nosso filho? Do nosso parente, do nosso sobrinho, do nosso... Quais são as suas reais vocações? Se a vocação é de pequeno que se torce pepino, se a vocação não for muito agradável, qual é o nosso dever? Orientar. Tentar modificar aquela situação, mas com amor, com respeito, com carinho. Porque ninguém está aqui para satisfazer os nossos gostos. Ou satisfazer os nossos egos. Cada um de nós está num grau evolutivo, tem uma evolução, mas nós reencarnamos exatamente o quê? Para aparar essas arestas, para aprender mais, para evoluir mais e dar continuidade aos nossos estudos, à nossa modificação. Porque nós recebemos o talento. Como tem a parábola dos talentos, nós recebemos um talento. Qual é a nossa tarefa? É desenvolver esse talento. Não esconder. Ah, eu não posso ser ator, como no caso do filme. Não vou ser um médico, porque eu também não vai dar certo como médico. Porque não é isso que eu quero fazer. Puxa vida, mas é tão bom ser um médico. Não, você está querendo que eu tenha um nome. É diferente. Você quer me mostrar para a sociedade. Você quer dizer, olha, o meu filho, ele é médico. Tá. Com todo o louvor que tem a medicina, qualquer profissão, não importa o nome que você, o rótulo. Importa a maneira como você executa, como você faz. Se você é médico, como é que você trata as pessoas? Ah, com remédio. Não, peraí, e o carinho, a atenção? Ah, mas não tem tempo, eu preciso ganhar dinheiro. Não. Então você não está executando a tarefa como deveria. A medicina, a engenharia, o funcionalismo público, o vendedor, o cobrador, não importa. Nós temos que fazer sempre o nosso melhor. E para isso nós temos que ter um incentivo. Ou dos nossos pais, ou dos nossos amigos da esposa, aqueles que vão nos incentivar. Não, peraí, você gosta disso, então vá fazer isso. Mas faça da melhor maneira possível. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ninguém está preocupado em saber que eu formei uma família, né, com uma pessoa maravilhosa, com uma pessoa carinhosa, companheira. Não, eu estou preocupada em mostrar, olha só que maravilha de
esposa minha. Olha só que maravilha, meu marido. Ele é maravilhoso, ele é ótimo. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social. Não chegar, né? Não é, ele não está falando isso, ele está falando assim, essa família não vai chegar e vai conversar, puxa vida, filho, o que está acontecendo? Por que você não está feliz? O que está pegando? Por que você está tão irritado, é a adolescência? Não. Alguma coisa que está acontecendo dentro dele que a gente não está sabendo. Ele não está sabendo falar e nós estamos também sufocando alguma coisa que tenha dentro dele. Então, a hora que sai, às vezes causando estragos, vai raspando em tudo, em todos. Como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. Quando nós temos as meninas, muitos de nós enfeitam tanto as meninas, mais para mostrar para o outro, olha lá como ela dança bonitinho, olha toda com esmalte, com 3 anos de idade, e é verdade. 3, 4 anos de idade, a menina está mais preocupada em ser igual às outras do que em desenvolver as suas qualidades. O batom, é bonito, é bacana, é a vaidade, mas precisa disso logo cedo. Ou então, o menino, não, tem que jogar bola, tem que ser jogador de futebol. Peraí, se ele não quiser ser jogador de futebol? Não, porque isso dá dinheiro. Isso dá nome, prestígio, mas e aí? Quão bom é esse ser humano? O que ele está fazendo de bom? Só tendo um nome? Ele vive do quê? De aparência? Não, as pessoas precisam relacionar-se. Precisam amar, precisam ser amados. Independente do que elas sejam. Eu não vou poder falar, nossa senhora, isso ocorre muito. Lá onde eu trabalho, eu já vi vários casos de pais que utilizam a certidão de nascimento do filho mais velho ou para o mais novo, dizendo que ele tem uma outra idade para ele poder jogar no futebol. Isso aconteceu. O próprio pai fez isso para mudar a data de nascimento, aumentar, que ele tivesse mais idade para ele poder entrar num clube de jogo de futebol, para ele poder... Mas escuta, ele não tem essa idade. Como é que você faz isso? É o desespero, de que a pessoa, ele precisa ser jogador de futebol, porque isso dá muito dinheiro, dá nome, mas também as pessoas que não têm essa base, não têm essa orientação, se tornam péssimos profissionais. Em que sentido? Escândalo, porque eles não têm maturidade, não têm condições psicológicas para enfrentar essa exposição social. Esse boom, essa coisa maravilhosa que é esse sucesso. E aí se perdem. E era isso que nós queríamos para os nossos filhos. Nós queríamos dinheiro, nome, aparência social. Mas e o ser humano? E o espírito? E o que é que ele tem de bom para mostrar? As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibição sistemática diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Então ele deu mostrando esses vários tipos de relações familiares, mas ele está dizendo, então, que considerando os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, estes laços perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Então, o que faz a família? Qual é o vínculo que une a família? É o amor, é o respeito, é o carinho, é a atenção, é o companheirismo, é a orientação, é o ambiente sadio para que a pessoa, o espírito possa desenvolver as suas qualidades, aquilo que de bom tem dele. E aquilo que não é muito bom também, a orientar para que possa. Esses laços de família, isso sim é um vínculo, que
acabou o corpo morre, acabou a carne, dizendo assim, o amor permanece. Laços eternos entre o amor e a guerra. Tem esses livros, mas são laços eternos, são vínculos familiares. Então quer dizer que nós reencarnando normalmente nós reencarnamos no mesmo círculo familiar, em relação com as mesmas pessoas, normalmente, em geral. Então, aqueles que têm esse vínculo de amor, essa ligação, essa ligação permanece eternamente, como ele diz aqui, infinitamente. Mas, e nós nos procuramos, os espíritos que têm essa família espiritual, se procuram. Se estão separados pela reencarnação, se um está desencarnado, o outro está reencarnado, mesmo assim eles estão ligados pelo pensamento. E quando retornam para a pátria espiritual, o que ocorre? Eles se encontram como se tivessem passado por uma grande viagem. Né? Aí tem aquela viagem de trem, do Roberto Chiniachiki. Ele fala que a nossa vida é como se fosse uma grande viagem de trem. Então eu estou no trem e aí daqui a pouco sobe no trem alguém com o qual eu tenho afinidade, com o que eu vou me unir, vou ficar com ele e nós vamos seguir a viagem. Durante essa viagem de trem, que ele desenha como se fosse um trem, vão nascer os filhos. Vão ter os filhos, um filho ou nenhum, enfim, não importa. Esses filhos vão continuar a viagem. Daqui um pouco, pode ser que eu não esteja mais. Mas o trem continua. A viagem de trem continua. E o que é que nos liga? É o amor. Não quer dizer que reencarnando 10 vezes, que são muito mais, nós teremos 10 pais, 10 mães. Não quer dizer isso. Porque quem vai ser a minha mãe? Quem vai ser o meu pai? O que Jesus pergunta quando vão buscá-lo? Que ele estava numa festa, numa bodas, é isso? Numa reunião. E os irmãos dele queriam que ele fosse preso ou saísse dali. Porque eles achavam que ele não era uma pessoa normal, natural. Então eles estavam preocupados, porque os judeus queriam, de qualquer jeito, pegar Jesus. E aí eles foram, os irmãos e a mãe. E chegaram à porta, eles queriam, olha, só está aí tua mãe e teus irmãos. Aí Jesus pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, os vínculos familiares são com aqueles que nós temos afinidade, amor, carinho, respeito. Pois é, mas na minha família tem uma ovelha negra. Tem ali um espírito que, meu Deus do céu, ele não parece ser da família, porque ele faz tudo o contrário, ele é totalmente diferente. Deus permite que isso aconteça. Isso é uma grande verdade, ele não parece, ele não é da família. Família espiritual. Aquele espírito foi permitido que ele reencarnasse entre nós, para que nós possamos orientar, educar, amar. E aos poucos, ele vai se modificando. Porque ele talvez não tenha esse vínculo conosco, familiar. Então não adianta impor. É com carinho, com respeito, com amor, para que nós possamos ter dele também o amor, o carinho e o respeito. Os espíritos simpáticos que estão nessas uniões usufruem indizível felicidade por estarem juntos, trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos diz literalmente o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18, aonde ele fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Ou seja, existe a pré-existência
e a pluralidade das existências. Ou seja, não é só aqui e agora. Isso é uma coisa que já existia e vai continuar existindo, se nós trabalharmos para que isso ocorra. Agora, precisa ver o que é que está nos unindo. Mesmo naquelas novelas dos fazendeiros, havia a mulher, ela se apaixonava pelo marido. E eles acabavam conversando, como marido e mulher, como companheiros. Então ocorre isso. Porque não é só o corpo acaba. Se a única preocupação que eu tenho com o outro é estar com o corpo perfeito, não dá. Que com a idade, com o normal, com a gravidade, as coisas vão caindo. Quando nós chegamos a uma certa idade, até 30 anos, o que ocorre? O metabolismo é rápido, é bom. A partir dos 30 anos, filha, esquece. Não tem. Mas, então por causa disso eu vou ficar mal ajambrada. Não é nada disso. Ocorre que nós temos que ter o quê? Nos preocuparmos com a qualidade de vida. E se nós vamos nos unir a uma pessoa, nós devemos levar em conta o que de bom, os laços afetivos, o amor, o carinho, o respeito. Aí tem gente que fala assim, mas antes de casar é meu amor, é meu querido, depois que casa o negócio vira, em alguns casos. Agora, e aí o que é? Então por que você se uniu? Pela aparência, pelo bem que ela tem, pelos bens materiais, pelo status social? Desculpa, filho, não é por aí. Então como é que vai fazer? Aprende a se reunir, a se unir às pessoas pelo carinho, pela afeição, pelo amor. Se não tem amor ainda, mas o que faz o amor? É a convivência. Nós amamos assim, é o dia a dia. É aquela coisa, comer 1 quilo de sal juntos, que eles dizem, né? Que as pessoas dizem. Mas não é na dificuldade, porque nós temos educações diferentes. A educação, cada um foi educado de uma maneira, tinha uma necessidade, tinha uma vontade de ser alguma coisa, de fazer alguma coisa. E quando se unem, às vezes que dão os atritos. Mas é onde nós temos que trabalhar. Não para machucar o outro, não para impor aquilo que nós achamos correto. Mas para aprender a compreender, um ou outro, ser companheiro, ser amigo. E esse é que vai o amor. Esse é o vínculo que nos une às pessoas. Vínculo de amor. Porque o que é só material, o que é material interesse, isso acaba com a carne. Certo? Vou levar para casa. Vou levar para casa. Bom, nós abrimos agora o espaço, Se alguém quiser um comentário, alguma colocação a respeito do tema, bom, fique à vontade. É o momento que nós temos para tirar ainda algumas dúvidas, Quando, por exemplo, nasce na família, tem vínculo de sangue, a gente tem que aprender a conviver. Mas tem aquela frase divertida assim, mas cunhado não é parente, Assim, casou com a minha prima, casou com a minha irmã, casou com meu irmão, a cunhada. Como será que é isso, Você fala dos espíritos de afinidade que se encontram e que ficam juntos. E às vezes isso sai pela culatra. Assim, aquela pessoa que se agregou à nossa família, ela desestabiliza a família da gente, Como será que é isso? Deus permite que isso ocorra, porque na realidade a nossa família é a humanidade. Nós não devemos aprender a controlar isso também. A minha família, como que você entrou para a minha família? Não admito. Como pode você... Peraí, mas quem é a tua família? Quem é a sua família? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aquele que faz a vontade. Tudo bem, o cunhado. Ou o irmão, mesmo o irmão, Nós estávamos falando que a gente não escolhe.
Assim, mas você pode fazer do seu irmão o seu melhor amigo. Ai, mas ele é intragável. Peraí, intragável. Então, o que é que está acontecendo ali? Quer dizer que então ele tem que ir embora de casa? Não, vamos chutar que nem muita gente chuta animal, que não deve ser. Né? As pessoas devem... isso ocorre para a nossa prova para um e para aprendizado para outro. Deus permite isso, que isso ocorra. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito, só Deus. Né? Nós somos perfectíveis, não. Nós estamos em evolução. E para isso nós temos que aprender a conviver com as pessoas. Ah, mas ele não presta e você presta. Sabe o que é prestar? Ah, mas ele bebe. Peraí, mas essa foi a opção da minha irmã ou a opção do meu irmão? Ou a minha opção em relação ao meu marido? Muitas vezes os pais não querem o casamento. Olha, ele é pobre. Olha, ele mora aqui. Olha a casa dele como é que é. Peraí. Mas o que é que eu, filha, ou a minha filha está vendo nele? Por que que ela está assim apaixonada? Alguma coisa precisa estar pré-determinado? Não, não existe pré-determinismo. Mas existem sim as afinidades, as ligações que fazem com que da multidão de pessoas, seja o escolhido. Escolhido por você. Não foi nada pré-determinado. É que dentre aqueles se aproximou por afinidade. É importante dizer também que não existe só afinidade para o bem, ligações. Porque não é só o amor que cria laços, o ódio também. E aí nós temos que aprender a desatar esse nó. Só você não. Os 2, os 3, os 4, a família precisa aprender a trabalhar isso. Mas tem que partir de alguém, né? Tem que começar por alguém. Que seja você. Sem se violentar, sem se submeter, mas assim, fazer com que o seu melhor todos os dias. Ah, mas eu não consigo falar com ele. Vibra por ele. Vibra por ele, vibra pela sua irmã, seu irmão, enfim, vibra. Mas sem aquela coisa de egoísmo, ou de casta, ou de a minha família é melhor. Não, não. De coração. Como um ser humano, como um espírito, que nós estamos aqui para formar uma família. Não só aquela família. Porque diz, né, que a família é o marido, a mulher e os filhos. Tem gente que fala, os adendos não participam. Pera lá, mas e o meu filho que casou com a moça? Por que ela não pode fazer parte da minha família? Porque ela não gosta ou porque eu não gosto? Não, vamos ver o que nós... E existem pessoas que conseguem harmonizar essa situação. É muito interessante. Será que também não podemos levar em consideração aquela sensação de posse que você colocou mesmo? Meu marido, minha família. Minha família, né? Os espíritos se atraem por afinidades, quer sejam nesta vida, como de outras vidas, e procuram aparar as arestas, então é dada a oportunidade para que todos se reencontrem. Quer dizer, num futuro aí mais para frente, você pode encontrar uma pessoa que teve com você em outras vidas, ou aqui mesmo, relacionamentos, e está tendo a oportunidade de reparar isso aí. E existem aqueles que conviveram e que realmente sentem uma certa aversão. Não gosta, não sei o quê, e você não sabe de onde veio essa aí. Pode ser que seja de outras situações. Então, nada é por acaso, não existe pré-determinismo, como a gente colocou, não existe nada. Existe sim a vontade de nós fazermos o quê? Convivermos, apararmos essas arestas e formarmos uma grande família. Nos amar, nos respeitar, para que possamos... porque nós também aprendemos com as adversidades. Porque o que incomoda no outro pode ser que seja a nossa falta de alguma coisa que se manifesta no outro e a gente fica preocupado. Isso nos incomoda. Se nos incomoda, vamos observar e ver o que está incomodando, para que possamos fazer isso aí, né? Tem um seminário do Divaldo, Perdão e auto-perdão. E ele conta vários casos. Um dele, da Modesta Cravo. Não sei se você ouviu já falar. Que ela é médium, acho que ainda existe, ainda é viva. Existe é bom, né? Mas ela fazia muito bem, o bem ela fazia. E isso incomoda.
incomodava algumas pessoas, mas ela não sabia. E ela fez, eu não sei se ela fez aniversário ou não é, ou enfim, ela recebeu um presente de uma pessoa, sabe? Era um vaso, era isso? Com fezes. Ela longe de si, ela ficou, lógico, num primeiro momento, mas depois ela trabalhou essa ideia e aí ela trabalhou aquilo, um adubo, e devolveu flores para a pessoa, porque era o que ela tinha para dar. E ela não ficou mais chateada, porque foi era o que a outra tinha para dar para ela. É uma maneira com classe, né? Com dignidade de você mostrar para outra pessoa que você não quer fazer o mal, que você está só querendo fazer o bem. Mas eu não tenho esse desprendimento. Como Jesus, quando o Divaldo fala também, quando Jesus fala, quando mostram para ele a moeda, né, que eles não, é um horror o censo, o tributo. É o tributo. Eles não queriam impostos, né? E aí ele pergunta para Jesus, né, querendo uma cilada, né? É lícito dar tributo a César ou não? Ele falou, mas hipócritas. Quando ele fala isso, eu falo, não, acho que eu não teria condições de falar dessa maneira. Divaldo fala isso, senão eu já teria pego. Mas ele, me mostrem a moeda do censo. De quem é esta inscrição? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É tão simples, mas nós fazemos uma questão de... Desculpa, é só isso. Então, Rita, a questão dos vínculos familiares, os laços familiares, os laços espirituais, a compreensão disso tudo só é possível quando a gente compreende ou entende a vida espiritual, né? Ou seja, para nós que somos da doutrina espírita, simpatizantes, né, estudantes, nós temos que entender a doutrina, ou seja, qual é o conceito explicado pela espiritualidade, né, da Constituição, desta Constituição. Porque nem é todo mundo que aceita a reencarnação também. A Terra, né, é um mundo de provas e expiações. Ela, na ordem dos mundos ou da evolução, está lá no penúltimo. Exatamente. Né? E nós fazemos parte desse mundo ainda bastante material, né? Onde as famílias se reúnem realmente pelos interesses materiais e há aquelas que também se reúnem pelos laços espirituais. Mas há um misto disso tudo, né? Pela necessidade da evolução, em função da encarnação, pela necessidade evolutiva, você vai ter famílias com esse misto, né, de laços materiais e laços espirituais, para que, trazendo no seu meio familiar aquelas criaturas que outrora, né, houve dissidências, né, houve contendas, para você se harmonizar. Então nós vamos ver aí realmente cunhados, primos, primas, irmãos, marido, mulher, a família mesmo como um filhos. Todo, muitas vezes se degladiando. Muitos filhos. Porque o interesse foi material. Tem um filho que ajuda, o outro não. Mas aí que está. Aqueles que já têm a compreensão espiritual, ou seja, compreende um pouquinho da vida espiritual, entende um pouquinho, ele se esforça para que o todo seja harmônico. Não é fácil, não é a menor dúvida. Mas, às vezes, aquele estranho que bate a nossa porta pedindo um copo d'água, que muitas vezes nós recusamos, pode ser um parente espiritual, ou seja, um parente de outra vida ou de outras vidas, que ali momentaneamente, distanciados pela condição, né, da Terra, vem à nossa porta, somente para nos ver, ou, né, para trazer alguma informação, trazer algum contato, ou testar-nos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Ou nossa é muito amplo, capacidade de julgar, né? Nós julgamos muito. Exato, por isso que Jesus colocou quem é minha mãe, quem é meu irmão, ou quem são meus irmãos. Ou seja, a família espiritual, esta que é constituída pelos laços do amor, do afeto, essa é muito mais ampla que nós imaginamos. Com certeza. Inclusive, Rudai, naquele filme É Nosso Lar? Sim. Que o pai queria que o filho, que o Chico... pai do Chico, não sei se é Nosso Lar, Chico Xavier, que ele queria que o filho se iniciasse na vida sexual, de qualquer maneira. Imagina, esse é filho meu, como que pode? Aí o pai leva o filho pro Chico Xavier para um lupanário, vamos dizer assim. E aí o que ocorre, ele fala, pronto, agora ele já entrega ele para a moça, né, para que ele possa ser encaminhado. Para surpresa deles todos, o que aconteceu? Quando eles voltaram lá, estavam todos de mão dada fazendo uma oração. Essa é a família. Esse é o vínculo. Que ele em momento nenhum julgou, nem maltratou,
Ele simplesmente se uniu como o irmão delas, porque ele não queria outra coisa. O interesse dele não era aquele, ele não era aquilo que ele queria, né? E contra o pai, né? Contra a ideia do pai. Eu queria agora, não era uma pergunta, é partilhar uma história, uma das histórias mais bonitas assim que eu já vi. Uma amiga minha que é assistente social, ela não pôde ter filhos, então ela foi a um abrigo para adotar uma menina. E adotou uma menininha que já tinha 3 anos de idade. A menininha estava na casa dela há 2 meses, morando com ela. Um dia à noite, essa menininha foi até o quarto dela e ela acordou com a menininha e ela olhou para a mãe, né, adotiva, e falou assim: você sabia que quando eu era grande, eu era sua mãe? A minha amiga, assim, e ela nem era espírita na época, mas é isso que você fala, assim, dessas, assim, não nasceu dela, mas era da família dela, né? Eu acho essa história linda. E foi o que ele falou também. Exatamente. Se você nega alguma coisa, pode ter sido... Aproveitando o gancho, né? Existem pessoas, mulheres, que estão assim, desesperadas, muito ansiosas para engravidar, né? E não aceita, né, que seja de outra forma senão, né, pelo sangue, pelo próprio sangue, ou seja, pela união, marido e mulher, né? E esquece que nas creches, nos orfanatos, né, principalmente orfanatos, tem muitas crianças para serem adotadas. E muitas delas, às vezes, são esse mesmo filhozinho que nós estamos lutando para ter, mas ele já está na Terra, numa outra família que Deus permitiu, bastando apenas que a pessoa se volte para isso. Ou seja, entenda que foco, né? o laço espiritual é muito mais amplo, Com não é certeza. porque nasceu da carne, mas está lá o filho, a filha, Exatamente. aguardando o momento para apenas ser trazido, né, de volta para o lar. Então o laço espiritual ajuda a entender essa nossa ânsia de sermos pais, mães, né? Só que existem outros filhos tantos desviados ou perdidos, aguardando também seus pais e suas mães que estavam distantes. Por às vezes um problema apenas da matéria, mas às vezes é um problema kármico, ou seja, um problema de dívida passada, né, que está ali exigindo que a pessoa realmente tenha fé, tenha confiança, que convirja, né, para a justiça, ou seja, para o amor, para o respeito, enfim, para o sagrado, né, para tudo que voltado às leis de Deus, né? É um caminho que nós temos que trilhar, não é? Com certeza. E não adianta querer também mudar, tá? É uma coisa que é lenta, é devagar. É devagar que a gente vai mudando, que nós vamos modificando. E devagar que as coisas vão se encaixando e se harmonizando. Para isso a gente precisa ter esperança, fé, amor. Desenvolver o amor, né, no nosso coração, para que a gente possa fazer o melhor sempre. Com calma, sempre agindo com amor. Né? Obrigado, Maria Rita. Obrigado a todos que participaram. Mas o nosso tempo é curto, né? E nós temos que continuar as nossas atividades. Não sei? Então, depois dessa exposição, né, eu pedia aos presentes para que possamos, né, fechar os nossos olhos no plano físico, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, para que essas energias possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as a todos os que estão necessitados, quer seja nos hospitais, quer seja nos presídios, nos hospícios, nos asilos, nos orfanatos, envolvendo com muito carinho todos aqueles que estão envolvidos com esses nossos companheiros. Por aqueles que se encontram desamparados, desorientados, para que possam ser esclarecidos, para que os que têm poder de decidir, decidam em favor da maioria, pensando sempre no bem maior. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, para que haja menos intolerância, haja mais amor, mais respeito. Sabemos, Senhor, que estamos num processo de transição
E que essa transição possa ser de forma tranquila, meu Pai. E abrimos espaço para aquela vibração realizar por aquele companheiro, aquele parente, aquele amigo querido, aquele familiar que esteja necessitado. Vamos vibrar ainda por aqueles companheirinhos cujos nomes estão nos papéis colocados ali na entrada do centro, para que eles possam receber também a ajuda que conforme merecimento e necessidade, meu Pai. E por todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros de espiritualidade, humildemente pedimos permissão para darmos por encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que eles permaneçam conosco por toda a nossa semana, nos amparando, nos auxiliando, nos equilibrando, para que possamos aqui retornar para continuar o estudo dessa doutrina. Que assim seja, graças a Deus.